Olá, senhores! Voltamos aí então para a nossa última questãozinha dessa que foi a prova do vestibular do curso de medicina aí da Universidade Estadual de Goiás, realizada agora no dia 28 de abril, último domingo aí, certo? E nós vamos para a última questão, que é a nossa questão 28. E vem cá, ó. Se você tá chegando aqui, ouviu aí, é 24, 25, 26, 27, tá curtindo, tá te ajudando? Se inscreve no canal, ative as notificações aí, tá? Curta os vídeos, principalmente, tá? Ajuda a gente aí, curtindo esses vídeos aí, belezinha? Olha só o que fala a questão 28. Em uma demonstração, o ímã de neodímio é colocado dentro de um cilindro plástico. Desconsiderando a resistência do ar, nota-se que a queda do ímã se dá de acordo com a influência da gravidade, perfazendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha só, ele está falando isso daqui, ó. Tem um tubo ali, ó, tem uma esferinha de neodímio, ela é um ímã para nós, polo norte e polo sul. E a hora que eu abandono ela do repouso, ela vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade e cai. E passa por dentro desse tubo normalmente num movimento uniformemente acelerado, né? Um movimento uniformemente variado. Isso porque ele fica sujeito à aceleração da gravidade, desprezando-se a resistência do ar. E essa aceleração é uma aceleração constante para nós nas proximidades da superfície da Terra, certo? Aí ele fala o seguinte: repetindo-se o experimento e substituindo o cilindro, então esse cilindro aqui, ó, que inicialmente era de plástico, trocando por um de cobre, percebe-se que o ímã agora cai lentamente. Esse vídeo tem na internet aí, se vocês observarem, o rapaz, acho que é com um tubo de cobre, realmente, ele solta um pedaço ali de, não é bem uma esfera, né, um objeto talvez de neodímio, mas um ímã para nós, e ele percebe que dentro desse tubo ele vai descendo lentamente, e quando ele vai virando, esse tubo, o corpo não consegue atravessar o tubo de forma rápida, porque ele é desacelerado, né, pelas relações eletromagnéticas que ali ocorrem, e isso faz com que ele realize um movimento, talvez um movimento uniforme, próximo do movimento uniforme, dentro do tubo para nós, certo? Bom, nesse caso ele fala assim: esse fenômeno pode ser explicado pela eletrodinâmica, uma vez que o campo magnético produzido pelo ímã caindo produz correntes elétricas no cobre, a chamada corrente induzida. E por sua vez, essas correntes elétricas geram campos magnéticos opostos ao campo original, que aí é o chamado campo induzido. Essa diferença no comportamento do ímã em cada um dos tubos é explicada pelas leis. Aqui, quando ele fala corrente elétrica geram campos magnéticos opostos ao campo original, tem que tomar um cuidado, tá? Eles não são opostos ao campo original, eles são opostos à variação do campo. A variação do campo, certo? Então, olha que bacana. Se agora esse tubo for de cobre, e a gente abandonar a mesma esfera de neodímio, né, o mesmo ímã, ele vai passar por esse tubo e dentro do tubo, quando ele é dentro do tubo, ele começa a ser desacelerado e ele passa a realizar um movimento uniforme. E perceba que já era para a bolinha ter saído lá de baixo e ela não consegue sair ali de baixo, né? E aqui, se por acaso ela continuar descendo, ela vai descendo no movimento, ó, em que ela parece que vai sendo desacelerada até que, caso ela consiga escapar, ela possa cair novamente, né? Então aqui essa esfera, ela possui para nós aqui um polo norte e um polo sul. Ela é um ímã para nós. Isso significa que lá do norte sai o campo magnético, as linhas de indução magnética, certo? Elas saem do polo norte e retornam ao polo sul. E quando esse ímã começa a passar pelo nosso tubo, o que a gente tem que entender é que cada pedacinho do nosso tubo aqui acaba funcionando como se fosse um anel, ó. Então eu vou ter um pedaço aqui, um anel condutor de cobre, né? Depois um outro anel condutor de cobre. Então é como se essa esfera, esse ímã, ele estivesse passando por vários anéis, passando por dentro de vários anéis, certo? Condutores. Lembre-se que esse material agora é condutor. O que vai acontecer quando esse ímã comece a aproximar? Percebam que, se eu considerar que o nosso tubo é essa barrinha que eu acabei de desenhar aqui para nós, ó, falar que o ímã se aproxima do tubo é a mesma coisa que falar que o tubo se aproxima do ímã, né? É como se o tubo estivesse se aproximando. Então, olha só, no começo tem uma linha de indução magnética cortando o tubo para nós. Depois, três. E conforme ele vai se aproximando, essas linhas vão aumentando e ficando cada vez mais próximas. O que mostra para nós que essa intensidade do fluxo de campo no interior do tubo
ele vai aumentando cada vez mais. Então percebam que pelo fato da esfera estar em queda, se aproximando do tubo ou se aproximando desses pseudos anéis, vamos dizer assim, existe um fluxo de campo magnético orientado verticalmente para baixo. E esse fluxo de campo, então olha só, não o campo magnético, mas esse fluxo de campo magnético, ele está aumentando, porque o ímã está se aproximando do tubo para nós. Isso significa que isso vai começar a movimentar os elétrons do nosso condutor, porque eles percebem essa variação do campo magnético e eles reagem a essa variação do campo magnético. Esses elétrons passam a se movimentar todos no mesmo sentido, e quando eu tenho carga elétrica em sentido orientado, eu passo a ter o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Então eu passo a ter uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, pela regra da mão direita, estão lembrados da regra da mão direita? Pela regra da mão direita, quando eu tenho corrente, a corrente gera campo magnético. E como que é esse campo magnético? Que nós vamos chamar de campo magnético induzido, tá? Ele é induzido em função do movimento relativo do ímã com o nosso tubo, nesse caso, uma aproximação, certo? Esse campo induzido, ele sempre se opõe à variação do fluxo de campo. Como o fluxo de campo é para baixo, que é o gerado pelo ímã, e está aumentando, eu vou tentar gerar um campo magnético, chamado campo magnético induzido, que vai se opor a essa variação, ou seja, que vai se opor a esse aumento. Então, o campo está para baixo do ímã e aumentando, porque ele está se aproximando. Eu quero me opor a isso, então eu quero tentar fazer ele diminuir. Para diminuir algo que está apontando para baixo, eu tenho que gerar um vetor apontando para onde? Para cima. Então, lá no interior do nosso tubo, senhores, a gente passa a ter um campo induzido, gerado por essa corrente elétrica induzida, que se opõe não ao campo magnético, ao fluxo, mas à sua variação. Então, como a variação do fluxo está aumentando ela para baixo, eu vou tentar gerar um campo induzido para cima, para não deixar ele aumentar mais esse campo que está para baixo. Pela regra da mão direita, ó, se a gente colocar o dedão como campo magnético, esse campo magnético induzido é para cima, a corrente então está passando pela frente do tubo e saindo por detrás da tela que você está assistindo aí, no seu computador, no seu celular. Então a gente percebe que a corrente elétrica aqui nos anéis, ó, elas vão girando nesse sentido, que pela regra da mão direita acaba gerando esse campo magnético induzido para cima, certo? Fechou? Tudo isso, meninos, que eu acabei de explicar para vocês, elas são explicadas por duas leis. A primeira, a chamada lei de Lenz. A lei de Lenz, olha que bonitinho, tem a letra L de literal. Tá dando para nós a parte que explica, né, o porquê que ocorre tudo isso que nós vimos ali com o movimento movimento uniforme praticamente, né, da nossa bolinha, certo? Então essa parte conceitual, a parte literal, a parte da explicação é a que nós chamamos de lei de Lenz. A lei de Faraday, perceba que lei de Faraday é com a letra F, e essa letra F indica para nós uma palavra que nós chamamos de fórmula. A lei de Faraday traz uma formulinha. Ela indica para nós a diferença de potencial, a DDP, a voltagem elétrica, chamada força eletromotriz, gerada no seu condutor. Vamos pensar, o seu tubo é de um material e por melhor condutor que seja, ele ainda apresenta uma resistência elétrica. E aí eu tenho uma resistência que passa a corrente elétrica, é porque eu tenho força eletromotriz. Como que a gente calcula essa força eletromotriz gerada ali? Lei de Faraday. Ela determina para nós a variação de fluxo de campo dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, a variação de fluxo do campo em função do tempo. E isso daí para nós tem um menos ali na frente, só para indicar que é contrário à variação do fluxo, né? Como explica a lei de Lenz para nós. Então, as duas leis que nós teríamos aqui para resumir ou explicar, né, exemplificar um pouquinho o que é citado no texto, seria a lei de Lenz e lei de Faraday para nós, o que dá para nós como correta
a alternativa B de nádegas. Fechou? Vamos dar uma olhadinha nas outras leis que ela fala. No item A, leis de Kepler. As leis de Kepler são as leis que determinam os movimentos orbitais dos planetas ao redor de estrelas ou de satélites naturais ao redor do planeta, a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol e assim por diante, né? Primeira, segunda, terceira lei de Kepler. Lei da gravitação universal. A lei da gravitação de Newton é a quarta lei de Newton. A lei da gravitação universal, a lei de atração dos corpos, matéria atraindo matéria, certo? Não está relacionado com o que é citado no texto. No item C, a lei de Ohm é a primeira e a segunda lei de Ohm lá em geradores e resistores, né? A primeira lei de Ohm, a equaçãozinha da URI, U igual a R vezes I, dP, é igual ao produto de resistência elétrica por corrente elétrica. A lei de Gauss está relacionada também à eletricidade, ela relaciona as linhas de força do campo elétrico para nós, está relacionado a como atua a direção e sentido do campo elétrico gerado por cargas elétricas. No item D, Ampère, lei de Ampère e lei de Biot-Savart. As duas leis estão relacionadas. A lei de Ampère, vamos começar pela Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela fala como calcular a intensidade e a direção e o sentido de um campo magnético gerado por corrente elétrica. Já a lei de Ampère é um pouco mais específica. Ela determina a intensidade do campo magnético gerado por corrente elétrica em condutor retilíneo, né? E também, a partir da regra esquerda, poder determinar as forças que podem aparecer nele. E, de novo, na letra E, fala da lei de Ampère e da lei da gravitação de Newton, que já foram citadas no item D e no item A. Fechou então, meninos? Fechamos dessa forma esse vestibular, a prova da Universidade Estadual do Goiás, para aplicação aí de quem presta medicina, né? Agora no ano de 2024. Eu espero que todos tenham gostado, que tenha ajudado vocês principalmente. E repetindo aí, ó, se você curtiu, você deixa o teu like aí, dá aquela curtida aí no vídeo, nos vídeos, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aí, fechou? Grande abraço a todos e até mais.